No decorrer do século XIV, a Europa passou por uma crise econômica e social de enormes proporções, marcada por guerras, rebeliões, diminuição da produção agrícola, fome prolongada e epidemias. Passada a tormenta, a economia europeia voltou a crescer. A expansão comercial e urbana, iniciada no século XI, entretanto, havia criado novas condições no interior da velha sociedade feudal. Agora, a importância das cidades era maior. As pessoas já não viviam isoladas nos feudos, crescia o número de trabalhadores que recebiam salários, a circulação de mercadorias era mais rápida e a moeda se afirmava como instrumento universal de troca. Essas mudanças eram as primeiras manifestações de uma sociedade mercantil capitalista em formação. Em meados do século XV, porém, começaram a surgir obstáculos a essa expansão. E que obstáculos eram esses? Um desses obstáculos era a diferença entre o ritmo de crescimento da produção agrícola e o da população. Enquanto a população aumentava rapidamente, a produção agrícola permanecia quase estagnada. Isso acontecia porque era baixa a produtividade do trabalho servil nos feudos. O resultado disso foi que os alimentos ficavam cada vez mais escassos e seus preços aumentavam continuamente. Assim, a sociedade feudal, com suas relações servis de trabalho e o predomínio de sua economia agrícola, tornava-se um obstáculo ao avanço das relações mercantis capitalistas. Esse conflito configurava o que poderíamos chamar de crise de crescimento. Ao lado disso, mas também como parte dessa crise, o comércio de especiarias provocava o escoamento de moedas das regiões mais prósperas da Europa, onde estavam os compradores, para a Ásia. Isso levou à falta de moedas na Europa, agravada pelo esgotamento das minas europeias de metais preciosos. Era preciso, portanto, nesse contexto, procurar novas fontes de ouro e de prata. Pergunto a você, como sair da crise sem comprometer o avanço das novas forças econômicas? O que incluía as relações mercantis, a economia monetária e o trabalho assalariado. Empiricamente, isto é, por meio da própria experiência, muitos mercadores e alguns governantes perceberam que a solução para o problema estava na expansão do mercado, por meio da conquista de novos mercados e de novas rotas para os mercados tradicionais do Oriente. Além disso, era preciso também encontrar fontes de metais preciosos para aliviar a falta de moedas e diminuir o preço excessivamente alto desses metais na Europa. Conclusão: a expansão marítima e comercial dos tempos modernos, que seria chamada mais tarde de Revolução Comercial, foi sobretudo resultado da crise de crescimento europeia. Essa solução, portanto, que foram as grandes navegações, será o tema central desse vídeo. Que bom ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Lucas Schwab, como sempre peço um favorzão seu, que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Tal crise, como vimos, tinha sua origem na inadequação entre duas formas de produção distintas e antagônicas, que eram a forma de produção feudal em transformação e a forma de produção capitalista mercantil em formação. Os principais agentes nesse processo seriam a burguesia mercantil e as novas monarquias nacionais centralizadas. De fato, um Estado forte e centralizado era instrumento indispensável para levantar recursos e levar adiante a extremamente dispendiosa aventura das grandes navegações. Essa aventura, entretanto, não seria obra apenas de reis e burgueses sedentos por lucro. Nela estiveram empenhados também membros da nobreza, do clero e das camadas baixas da sociedade. Além disso, não foram só motivações econômicas que levaram os europeus a lançar-se ao mar. Para isso, concorreram igualmente fatores de ordem cultural, como o espírito de aventura, o desejo de conhecimento e o empenho religioso em propagar a fé cristã. Na Idade Média, acreditava-se que a Terra era plana, algo que, por incrível que pareça, ainda tem gente que acredita até hoje. No século XV, com as primeiras manifestações do Renascimento, essa crença começou a ser posta em dúvida. Alguns estudiosos achavam que a Terra tinha forma esférica. Isso significava que ao navegar em linha reta na mesma direção seria possível retornar ao ponto de partida depois de algum tempo. Ou seja, era possível chegar ao Oriente navegando para o Ocidente. Uma dessas pessoas chamava-se Cristóvão Colombo. Entretanto, para obter sucesso nos mares, era preciso dispor de condições
técnicas, como barcos adequados e conhecimentos náuticos apropriados. Foram importantes nesse processo o desenvolvimento da cartografia, a invenção de instrumentos como a bússola e o astrolábio, e o aperfeiçoamento das técnicas de construção de barcos com o surgimento da caravela, cujo sistema de velas móveis dispensava o uso de remos. Desde a antiguidade, fenícios, cartagineses, gregos e romanos redigiam e faziam uso de périplos, que eram itinerários marítimos nos quais constavam as distâncias entre os portos, a descrição da costa, os melhores locais para abrigar os navios em caso de tempestade, etc. Entre os séculos 13 e 14, eles assumiram formas mais precisas e complexas, com itinerários que incluíam representações gráficas do litoral de algumas regiões e os acidentes geográficos. A essa altura, eram chamados de portulanos. Antes, no século 12, apareceu no ocidente a agulha de marear, mais conhecida como bússola, de provável origem chinesa, embora alguns a julguem inventada em Amalfi, na Península Itálica. Seja como for, a bússola deu um enorme impulso à navegação. Além de orientação certa, também permitiu dar forma gráfica aos portulanos, surgindo assim a chamada Carta Portolano. A partir de 1434, o governo de Portugal começou a enviar expedições náuticas para explorar a costa africana. Havia, no entanto, o problema de lançar nas cartas de marear o desenho da costa que ia sendo alcançada e de situar corretamente as ilhas atlânticas encontradas. Para isso, o príncipe Dom Henrique contratou certo mestre chamado Jacome de Maiorca, que transmitiu novos e substanciais conhecimentos aos cartógrafos portugueses. O progresso foi tal que por volta de 1485 já atuava em Lisboa Pedro Reinel, cuja carta atlântica não encontra paralelo em nenhuma outra carta náutica da época. As novas técnicas, aliadas às teorias sobre a esfericidade da Terra, contribuíram para forjar uma geração de homens ousados, capazes de enfrentar todo tipo de perigo para chegar ao Oriente. Além disso, a maioria desses aventureiros estava imbuída de forte sentimento religioso. A empreitada das navegações revelava-se para eles como uma forma de afirmação da fé em Cristo, pela qual seria possível converter populações não europeias ao cristianismo. O ideal missionário era particularmente forte nos países ibéricos, que são Portugal e Espanha, os quais haviam travado longas lutas contra os muçulmanos, considerados infiéis pelos cristãos. A preocupação em catequizar os gentios, isto é, pessoas não batizadas, era a grande justificativa ideológica para a expansão. Os primeiros europeus a se lançar à aventura das grandes navegações da era moderna foram os portugueses. Alguns fatores contribuíram para esse pioneirismo português. Ao contrário de outros países europeus, já em 1143 Portugal era um reino unificado e independente. Em 1385, com a Revolução de Aves, subiu ao trono D. João I, apoiado pela burguesia mercantil. Interessado na expansão marítima, esse grupo social passou a ter grande influência junto ao rei. Desde o século XIII, mercadores de Portugal mantinham relações comerciais com negociantes da Inglaterra, de Flandres, atual Bélgica, e parte da Holanda, e de Gênova, na Península Itálica. Voltado para o Atlântico e a meio caminho entre o Mar do Norte e o Mediterrâneo, Portugal desfrutava de posição privilegiada. Lisboa, que era a sua principal cidade, era um ponto de encontro de marinheiros de toda parte. A maioria de sua população vivia da pesca e de outras atividades marítimas, o que lhe conferia experiência e audácia na relação com o mar. No século XV, sob o estímulo do infante Dom Henrique, o navegador, surgiu em Algarve, próximo a Sagres, um centro de estudos de navegação. O infante atraiu para essa região astrônomos, cartógrafos e pilotos que desenvolveram os estudos náuticos necessários para levar adiante as expedições marítimas. Era a chamada Escola de Sagres. O primeiro resultado desses preparativos foi a conquista de Ceuta, no norte da África, em 1415. Depois vieram a ocupação das Ilhas da Madeira entre os anos de 1418 a 1419 e dos Açores nos anos de 1427 a 1428. E por fim, a ultrapassagem do Cabo Bojador
em 1434. Aos poucos, os portugueses definiram o projeto de alcançar o Oriente contornando o sul da África pelo chamado Caminho Marítimo para as Índias. Entre 1487 e 1488, mais de 70 anos depois de Ceuta, Bartolomeu Dias dobrou o Cabo das Tormentas, logo chamado pelo rei D. João II de Cabo da Boa Esperança. Em 1498, finalmente Vasco da Gama chegou às Índias. Apenas 45 anos depois da tomada de Constantinopla pelos turcos, que ocorreu em 1453, os europeus encontravam outra via de comunicação com o Oriente. Deixavam de depender assim dos intermediários árabes e dos mercadores da Península Itálica, que durante vários séculos controlaram o comércio com aquela região. De volta a Lisboa, Vasco da Gama trazia as caravelas abarrotadas de especiarias que, uma vez vendidas, proporcionaram lucros de 6.000%. Em 1500, uma nova frota destinada às Índias, nome pelo qual eram conhecidas as terras do leste da Ásia, partiu de Lisboa. Era chefiada por Pedro Álvares Cabral, que de passagem tomaria posse para os portugueses de terras situadas na América do Sul. Iniciada com a conquista de Ceuta, a formação do Império Colonial Português se consolidou com Afonso de Albuquerque, que conquistou as cidades de Ormuz em 1507, Goa em 1510 e Malaca em 1511, situadas respectivamente na entrada do Golfo Pérsico, na costa ocidental da Índia e na Malásia. As conquistas asseguraram aos portugueses o monopólio do comércio de especiarias. Essa situação privilegiada, entretanto, não durou muito tempo, pois comerciantes de outros países europeus passaram a negociar diretamente com o Oriente. Com a concorrência, os preços das especiarias começaram a cair. Em contrapartida, os custos do negócio com as Índias permaneceram altos. Era preciso, por exemplo, guarnecer militarmente feitorias e entrepostos na Ásia e na África. Os barcos, por sua vez, além de caros, não resistiam a muitas viagens e naufragavam com frequência. Enquanto isso, as terras conquistadas por Cabral na América atraíam a cobiça de outros povos europeus, como os franceses. Esse conjunto de razões levou o governo português a iniciar a colonização das terras americanas em 1530. Enquanto os portugueses se lançavam aos mares, os governantes de Castela e Aragão ainda lutavam contra os muçulmanos na Península Ibérica. Em 1492, após o casamento entre os soberanos dos dois reinos, Fernando e Isabel, e a expulsão dos mouros de Granada, surgiria um país unificado que é a Espanha. Por essa época, o navegante Cristóvão Colombo, nascido em Gênova, na Península Itálica, entrou para o serviço do governo espanhol. Colombo afirmava que a terra era redonda e que o modo mais certo de alcançar as Índias seria navegar pelo Atlântico no rumo oeste. Com o apoio do governo espanhol, obteve 3 navios e a promessa do cargo de vice-rei das terras que encontrasse. Partindo da Espanha com os navios Santa Maria, Pinta e Nina, em 12 de outubro de 1492, Colombo chegou às ilhas de Guanani, na região do Caribe que batizou de São Salvador. Em seguida, alcançou as atuais Bahamas e Cuba, rumando depois para uma ilha que denominou Hispaniola, mais tarde São Domingos. Pensando ter chegado às Índias, chamou os habitantes da terra de índios, nome que persiste até hoje. Na verdade, Colombo tinha desembarcado em terras desconhecidas pelos europeus. Alguns anos depois, o navegador florentino Américo Vespúcio demonstraria que aquelas terras faziam parte de outro continente, situado entre a Europa e a Ásia. Em sua homenagem, esse continente recebeu o nome de América. Em 1513, Vasco de Balboa, a serviço da Espanha, cruzou a América Central e chegou ao Oceano Pacífico. Também sob bandeira espanhola, o português Fernão de Magalhães deu início em 1519 à primeira viagem de circunnavegação da Terra. Não chegou a concluí-la, pois morreu no caminho, mas em 1521, parte dos homens que tinha comandado estava de volta à Espanha depois de ter contornado o planeta. Os feitos de Colombo provocaram divergências entre os governos de Portugal e Espanha, que passaram a
a disputar as terras encontradas por seus navegadores fora da Europa. Com a disputa, o rei da Espanha pediu ao Papa, o espanhol Alexandre VI, que atuasse como mediador. Atendendo ao apelo, Alexandre VI anunciou sua decisão na bula Interquetera, que data de 1493. Estabelecia-se como marco divisório uma linha imaginária passando a 100 léguas, cerca de 660 quilômetros, a oeste do arquipélago dos Açores. As terras a oeste da linha onde fica a América pertenceriam à Espanha. As situadas a leste, em direção à África, seriam de Portugal. Em Lisboa, o rei Dom João II rejeitou a decisão. Para evitar o conflito, o Papa instituiu o Tratado de Tordesilhas, assinado por representantes dos dois países em junho de 1494. O novo acordo mudou a linha demarcatória para um meridiano situado a 370 léguas, cerca de 2.500 quilômetros, a oeste de Cabo Verde. As terras a oeste da linha seriam da Espanha e as que estivessem a leste pertenceriam a Portugal. Pelo tratado, Portugal passava a ter direitos sobre as terras que seriam encontradas 6 anos depois por Pedro Álvares Cabral. Com problemas internos, franceses e ingleses só ingressaram no processo de expansão marítima depois dos portugueses e espanhóis. De fato, nos séculos 14 e 15, a França e a Inglaterra estiveram envolvidas em guerras dispendiosas como a dos 100 anos e a das Duas Rosas. Ao entrarem na disputa por novas terras, desrespeitaram sistematicamente o Tratado de Tordesilhas, o que muitas vezes gerou conflitos internacionais. Lançaram mão também da pirataria para ter acesso às riquezas do Novo Mundo. Em 1497, Giovanni Caboto, a serviço de Henrique VIII da Inglaterra, chegou à costa do Labrador e da Terra Nova na América do Norte. Em 1524, Florentino Verrazano percorreu a costa norte-americana em nome de Francisco I da França, enquanto o francês Jacques Cartier explorava o estuário do rio São Lourenço no atual Canadá. Os maiores feitos de ingleses e franceses no plano da colonização, porém, só ocorreriam no início do século XVII. Pioneiros da expansão marítima europeia, em meados do século XVI, os portugueses haviam construído um grande império que abarcava terras na América, na África e na Ásia. As condições de manutenção desse império, contudo, foram precárias desde o começo. Em 1580, Portugal e suas colônias caíram sob o domínio da Espanha na chamada União Ibérica, que perduraria até 1640. No século XVIII, a exploração de ouro na colônia da América deu novo alento ao Império Português. Boa parte dessa riqueza, porém, foi parar na Inglaterra devido ao sistema de comércio desigual entre portugueses e ingleses. Estes vendiam produtos manufaturados que os portugueses pagavam com o ouro do Brasil. No começo do século XIX, tropas francesas do imperador Napoleão Bonaparte invadiram Portugal. A corte portuguesa resolveu então se transferir para o Rio de Janeiro. A medida atendia aos interesses ingleses em quebrar o monopólio exercido pelos portugueses sobre sua colônia na América. Em 1821, com a eclosão da Revolução do Porto, o rei Dom João VI retornou a Portugal. No ano seguinte, seu filho Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Portugal perdia assim sua principal colônia. Em 1910, uma rebelião derrubou o rei Manuel II e proclamou a República. Em 1926, um golpe de Estado estabeleceu uma ditadura militar que assumiu conotações fascistas, com a ascensão de Oliveira Salazar ao cargo de primeiro-ministro em 1932. O regime salazarista só seria derrubado em abril de 1974, com a Revolução dos Cravos, promovida principalmente por oficiais das Forças Armadas. Nesse mesmo ano, o governo português reconheceu a independência de suas antigas colônias na África, Angola, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Hoje, Portugal é um país democrático associado à União Europeia e, como no passado, é um ponto de entrada e saída da Europa. Constitui também um importante polo de atração turística dos europeus do norte que no verão buscam seu litoral. No próximo vídeo eu falarei sobre o mercantilismo. Se você ainda não é inscrito, aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. E me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado ou algo que você acha que deveria ter sido falado no vídeo que eu acabei deixando sem mencionar. Lembrando
Lembrando que para você aprender mais a fundo é preciso ler. Pensando nisso, eu deixarei sugestões bibliográficas na descrição para você se aprofundar no tema. Os livros indicados possuem links caso você queira adquirir essas obras em promoção. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo sobre mercantilismo. Um grande abraço e tchau, tchau.